Senhora presidente, senadora Marta Suplicy, eu vim aqui, em primeiro lugar, senhores senadores, senhoras senadoras, porque eu creio que a presidenta Dilma fez essa semana um gesto extremamente positivo na política brasileira. Uma simples carta dela ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para mim, representou um fato fundamental. Ela conseguiu, com essa carta, abrir uma porta entre PT e PSDB de uma maneira que pode trazer vantagens extremamente positivas para o Brasil, senador Ricardo. Eu venho insistindo aqui que nós deveríamos acertar 5, 6 pontos em que disséssemos, aqui não há discussão partidária, aqui é do interesse nacional, aqui temos posições suprapartidárias. Um desses temas pode ser a própria campanha pela erradicação da miséria que a presidenta lançou. Mas nós podemos sim trazer para aqui a ideia do futuro da economia brasileira, porque a economia brasileira está bem, mas ela não vai bem. Ela está bem no presente, conjunturalmente, mas ela não vai bem estruturalmente. Nós vamos precisar resolver uma porção de entraves, de entulhos que podem ameaçar, daqui a mais 20, 30, 40 anos, o bom funcionamento da economia brasileira. Tal como o desenvolvimento científico e tecnológico, sem o que nós não vamos ganhar os mercados dos produtos que de fato geram valor. Nós vamos continuar, sem ciência e tecnologia, condenados a exportar ferro, a exportar soja, a exportar bens primários. Nós temos o problema da educação. Temos que resolver o problema da educação, mas não apenas para melhorar um pouquinho, como a gente vem melhorando, mas para dar um grande salto de qualidade, fazendo uma verdadeira revolução. Nós precisamos ter pontos em comum. No mais, a gente briga. Mas alguns pontos teríamos que definir suprapartidariamente, como, aliás, muitas democracias fazem. A carta da presidenta teve essa vantagem, abriu uma porta. A gentileza, como ela escreve ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é um fato muito raro no Partido dos Trabalhadores. E eu, como fui 15 anos do Partido dos Trabalhadores, eu lembro como tive dificuldades em conseguir alguns gestos, por exemplo, na hora do Plano Real. Aquilo era para ser um programa suprapartidário, não foi. Em outros momentos também, a própria criação da Bolsa Escola, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso, pegando a ideia do Distrito Federal, do governo do PT no Distrito Federal, trouxe para o plano federal. Mas não conseguíamos. A presidenta fez o gesto. Eu acho que está na hora da oposição também começar a fazer algum tipo de gesto. Algum tipo de gesto que permita a convivência. Eu lembro uma noite, até de madrugada, em que o presidente Lula, recém-derrotado, candidato à presidência Lula, em 98, em novembro, junto comigo, fomos ao Palácio da Alvorada e conversamos com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Conversamos até muito tarde, ou muito cedo, se quiserem, na madrugada. Eu imaginava que dali ia surgir a possibilidade de uma convivência entre o PT e o governo Fernando Henrique Cardoso. Não houve possibilidade, até por uma razão que eu hoje tenho consciência. É porque tem que ter alguém embaixo que faça esse trabalho da costura. Os grandes líderes, eles abrem as portas, mas quem constrói o caminho não são os grandes líderes, são aqueles assessores em que ele confia. Nem havia no governo Fernando Henrique e nem no PT pessoas que pudessem, de fato, dar continuidade a esse diálogo. Hoje é fácil encontrar essas pessoas que levem esse diálogo adiante. Sem excluir os outros partidos, obviamente, sem excluir PMDB, que faz parte da base desde o princípio, que tem inclusive o vice-presidente. Mas esse diálogo, senador Mozarildo, a gente tem que fazer. É até para salvar a credibilidade dessa casa, termos aqui pontos em comum que unam oposição e governo.